Então, rapidamente, para quem não conhece o doutor Luciano, o doutor Luciano é um doutor em medicina, ele é livre docente da USP, é um dos poucos médicos intensivistas do Brasil, tem a maior titulação acadêmica que nós temos no Brasil. O doutor Luciano foi presidente da SOPAT, foi presidente do ILAS, participou de diversos ensaios clínicos, hoje está liderando o Defender, né, que nós estamos tentando incluir aí um número razoável. Tentando é muita humildade, vai, Álvaro, para com isso. Vocês são o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto inclusores, digamos assim, né? Top enrollers do Defender. Aliás, muito obrigado a vocês pela disponibilidade. A gente quer que vocês continuem para a gente finalizar o estudo logo, porque vocês estão arrasando, estão arrebentando. Obrigado pela oportunidade de nós podermos participar do Defender. Imagina. Mas você aí foi líder de vários trabalhos na área, né? O que me passa pela cabeça agora é o Codex, por exemplo, né? De dexametasona nos doentes com Covid. Nós discutimos isso há 2 anos atrás, a utilização do corticoide nos doentes com injúria pulmonar, com SARA, especificamente no doente com Covid, mas nos outros doentes também. Mas nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho de sepse. Como o nosso tempo é curto, nós queremos te aproveitar ao máximo. Nós compartilhamos aí uma pauta, né, inicial, e eu queria que você começasse, então, já discutindo esse primeiro problema na sepse. Quero saber se você acha que sepse é uma síndrome fácil de ser definida. Está todo mundo com aquela ideia de que a gente tem que recuperar, tem que identificar o doente o mais rápido possível, mas isso é possível, da gente ser altamente sensível e altamente específico nessa síndrome? Você gosta de sepse 3? E, ainda dentro da mesma pergunta, eu sei que vocês no ILAS discutiram muito, a SIRS ainda é válido, a gente utiliza a SIRS de alguma forma no critério, é só no critério de definição da infecção? E para que serve o que sofre? Bom, muito bom. Depois o meu Alzheimer não vai me deixar lembrar de todas essas perguntas aí, mas depois você me lembra de algumas se eu passar batido. A gente tem muita inveja, eu brinco sempre dizendo que a gente tem inveja dos cardiologistas, porque eles têm muito mais facilidade, de maneira geral, né, obviamente, para diagnosticar, por exemplo, um infarto do que a gente tem para diagnosticar uma sepse, né? Então, lá o cara chega lá com dor no peito, o eletro tem um supra e a troponina altera, né? É muito mais fácil. Claro, a gente tem também os quadros que são clássicos de sepse e esses são muito fáceis de diagnosticar. O cara chega com uma febre, tosse com catarro, uma condensação no pulmão e chocado, não tem muita dúvida do que seja, né? Mas, frequentemente, o que a gente vê não é isso, né, Álvaro e demais. A gente vê um cenário de uma dúvida clínica importante, porque às vezes os pacientes não têm os sinais clássicos de infecção, e tem até estudo que mostra isso. Tem um paper do Critical Care Medicine que eu mostro muito nessas aulas de identificação, que ele fala, né, que quando os médicos suspeitam fortemente de sepse no começo, eles dão um antibiótico mais rápido, colhem culturas, etc., a mortalidade é muito menor do que quando aquele paciente vem com, não sei se vocês usam esse termo aí, lá no Nordeste de onde eu venho, a gente usa muito, runheira, né? O cara vem com sintomas totalmente inespecíficos e ele não tem os sinais cardinais de infecção, não tem os sinais de resposta inflamatória sistêmica, ou se tem a taquicardia, que é totalmente inespecífico, né? Só para escolher um sinal mais específico, a gente escolheria a febre, por exemplo, ou a leucocitose, mas mesmo assim elas também não são perfeitos. Então essa é a dificuldade que a gente tem de diagnosticar a sepse, né? Porque é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, e a gente usa critérios, agora, por exemplo, a gente está usando critérios de gravidade, não critérios de diagnóstico. Não é verdade? Quando a gente fala de infecção mais disfunção, a gente usa, para falar de sepse especificamente, usa critérios de gravidade, que são os critérios de disfunção orgânica. A gente não usa os critérios de diagnóstico como a gente faz, por exemplo, com eletrocardiograma, como a gente faz com a troponina no infarto. Então, essa dificuldade que a gente tem repercute, por exemplo,
demora para o diagnóstico, demora para o tratamento e, consequentemente, nas altas mortalidades que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso também o Willas já mostrou. Acho até que você é autor desse paper, Álvaro, se não me falha a memória. O Murilo, você, não tem um paper do JCC de 2010. Sim, 2006, né? Onde vocês viram a acurácia dos médicos em diagnosticar sepse no Brasil. E vocês viram que, ainda na época da CIRS, etc., 50%, por exemplo, dos médicos do pronto-socorro não conseguiam fechar um diagnóstico de sepse. Suspeitavam de infecção, mas para fechar o diagnóstico de sepse era mais complicado. Então, é difícil mesmo. E aí existe toda essa discussão que você já tocou superficialmente, que é a questão vamos diagnosticar o máximo possível, vamos aumentar a sensibilidade do diagnóstico para dar antibiótico para todo mundo, e aí a gente vai pegar um monte de cenários onde não é sepse. Isso também já foi demonstrado. Tem um paper do Critical Care de alguns anos atrás, quando o paciente chega no pronto-socorro com suspeita de sepse 24 horas depois, 30 e tantos por cento, 40 e tantos por cento não tem sepse. Tem emergência oncológica, tem insuficiência renal, tem infarto, tem complicações da neoplasia, tem uma série de outras coisas que não tem infecção associada, mas recebem antibiótico. E por isso é tanta discussão que a gente teve, né? Eu participei da última versão da Survival Sepsis Campaign. Survival Sepsis Campaign, consenso. Exatamente. Então, eu queria que você discutisse um pouco isso, né? Quer dizer, aquele problema do consenso anterior, que era muito sensível para iniciar o antibiótico, e que a Sociedade Americana de Infectologia deu uma estrelada, vocês consideraram agora, né? Em sepse possível e sepse provável. Você gosta disso? Assim, não tem solução perfeita, né? Você me perguntou dos critérios de CIRS, se a gente usa ou não usa. O ILAS, por exemplo, deixa aberto o que o hospital pode fazer quanto à triagem da sepse. Não tem solução perfeita para a triagem da sepse. Se você tria na CIRS, depois a gente fala do antibiótico, mas se você tria na CIRS, por exemplo, você aumenta a sensibilidade, mas você sobrecarrega a sua equipe. Imagina um pronto-socorro aberto, de alta complexidade, triando para sepse com CIRS, com taquicardia, taquipneia, febre e leucocitose. A equipe vai ficar maluca, porque a quantidade de paciente que vai ter triando vai ser muito grande. Então, você aumenta a sensibilidade e pega mais precoce. Porém, você aumenta o consumo de recurso, de saúde, né, de recurso humano e material também. Quando você passa a triar na especificidade, triando pela disfunção orgânica, você já pega o doente quando ele está com disfunção orgânica, ou seja, talvez um pouco mais tardio, mas você aumenta digamos assim, a especificidade e o custo a relação entre dispêndio de profissional de saúde, dispêndio de recurso e a identificação desses pacientes. Então, a sugestão do ILAS para triagem, né, respondendo um pouco aquela sua pergunta anterior, é você usar uma solução customizada para o seu cenário. Eu estou num hospital privado, estou aqui no Einstein, no Sírio-Libanês, tal. Aqui eu tenho poucos pacientes, tem muitos enfermeiros e tal. Vamos triar, então, na sensibilidade, vamos triar na CIRS, porque é mais fácil. Eu estou num pronto-socorro público, porta aberta, com um monte de trauma, um monte de paciente chegando, cirúrgico, etc. Talvez triar na especificidade, triar na disfunção orgânica seja um cenário mais adequado. E toda essa discussão também vem junto com a discussão do sepse possível e sepse provável, né, do antibiótico precoce ou não. Se você olhar a versão 2016 do Guideline, os caras falaram lá, qualquer suspeita de sepse use terapia combinada antibiótico de amplo espectro, ou seja, era porrada para qualquer paciente com mínima suspeita de sepse. Era hit hard and hit early, um negócio assim, uma ideia dessa. E como você muito bem disse, várias sociedades, inclusive a Sociedade de Infecto, as sociedades reclamaram, não endossaram o guideline, eles não assinaram a última versão de 2016, a Survive, e claramente isso levava mesmo a um overuse, né? Um excesso de uso de antibiótico. Então, por conta disso, quando nós fizemos essa última versão de 2020, houve, entre as lideranças, uma discussão de incorporar um pouco
da variabilidade clínica nesse cenário. Nem todo mundo, como eu disse no começo, tem aquele quadro de sepse confirmada, né? Muito provável no início, ou um quadro muito clássico de sepse. Nesses casos, faz sentido você dar antibiótico na primeira hora. Mas às vezes chega um doente, como eu disse também, que é uma suspeita de sepse numa série de diagnósticos diferenciais. Nesse caso, faz sentido você investigar, que seria a sepse possível, né? Faz sentido você investigar, tentar completar essa investigação em até 3 horas. Se você não conseguir completar essa investigação em 3 horas, você daria a primeira dose de antibiótico, continuaria investigando. E se você depois excluiu a sepse, você suspenderia esse antibiótico. A única exceção para esse contexto de sepse possível, provável, confirmada, etc., é o choque, né? Porque no doente em choque, a casuística é grande, vários estudos observacionais já mostraram isso. No cara em choque, o risco de morte é muito maior e não dá para você esperar muito tempo. Então, mesmo que a sepse seja só uma hipótese no paciente em choque, você dá o antibiótico na primeira hora e se depois de 3, 4, 6 horas depois você viu que é um infarto, é um TEP, é um choque hipovolêmico, estava sangrando da úlcera e tal, você suspende o antibiótico. O que não dá é num doente com um comprometimento hemodinâmico grave, lactato alto, muito mal clinicamente, você deixar de dar o antibiótico na primeira hora para esse cara. Então, acho que está mais ou menos consensuado de que esse não é um diagnóstico assim preto e branco, ele é cheio de uma nuvem no meio do caminho, mas é possível treinar o teu pessoal a tentar identificar o mais cedo possível e ir aumentando a especificidade à medida que mais dados clínicos vão sendo recuperados e tomados desse teu doente. Acho vai que errar, também né? o seu protocolo, só para também deixa aberto que cada hospital possa olhar para a sua população e criar critérios que sejam mais sensíveis ou mais específicos para a sua população. Me parece também óbvio que quando vocês dizem isso, o que você está me dizendo é que eu devo também coletar os dados e fazer o controle fino posteriormente e fazer os ajustes necessários posteriores, certo? Exato, você vai errar, né? Não tem jeito, não tem cenário onde você não erre um diagnóstico de sepse, a menos que você dê antibiótico para todo mundo. Mas aí também aí não vale, né? Aí também haja bactéria resistente, assim. Então, em algum momento você vai errar porque o doente chega com outro quadro e depois a infecção aparece, né? Então, tem possibilidade de erro. Agora, o que se está tentando, e talvez já seja até o gancho para a próxima pergunta, Álvaro, é aumentar a acurácia diagnóstica dos critérios, né? Como usando ferramentas genéticas, fenótipos, né? Biomarcadores, juntando tudo isso com dado clínico, juntando tudo isso com marcador de instabilidade clínica no paciente internado na enfermaria, né? Usando sniffers, né? Farejadores de inteligência artificial. Então, esse cenário está tentando melhorar a acurácia diagnóstica precoce da sepse, mas a gente pode falar sobre isso se você me fizer essa pergunta. Não, né? acho que era essa que é a ideia, de que esse é o sonho, né? De que você saia dessa abordagem sindrômica, completamente aleatória, para que você possa, de alguma forma, personalizar de uma forma mais específica o que está acontecendo com aquele teu doente, de uma forma rápida, né? Quando é que nós vamos ter que também não dá para poder perder tempo, né? Com análise ou com um biomarcador que leve tempo para poder estar disponível na verdade. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão, né, Álvaro? Porque hoje em dia, quando a gente fala de medicina de precisão, medicina personalizada, ela está presente em outros cenários menos rápidos, digamos assim, de cuidado do paciente. Então, na oncologia, o cara faz uma histoquímica para um determinado antígeno e tal, e trata o paciente a partir desse perfil, né? A gente já viu, inclusive, os estudos direcionados para isso. Mas eu acho que isso vai ser o futuro, tá? À medida em que tem gente grande pesquisando isso já, a gente está até com ideia. Vamos ver se a gente consegue levar para frente de fazer isso na população brasileira. Você imagina, para fazer estudo clínico de sepse daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter que saber como é que são os fenótipos brasileiros, porque não adianta tentar trazer os dados dos americanos ou os dados dos europeus para cá e imaginar que os fenótipos são iguais. A gente tem uma miscigenação racial muito maior, só para dar um exemplo, do que essas populações de outros países. Então, a
A gente vai ter que estabelecer esse padrão, esse standard para o Brasil. Mas, de fato, a gente imagina que no futuro, se a gente tiver um cenário onde nós consigamos triar esses pacientes e testar para biomarcadores rapidamente, né, que seria o ideal, a gente vai conseguir tratar esses pacientes usando esses perfis fenotípicos rápido. Então, vamos dar um exemplo, eu sempre uso esses exemplos, são meio simplórios, mas é o que a gente consegue entender melhor agora. Esses perfis fenotípicos, eles usam uma série de padrões, né? Então, desde dado clínico até dado laboratorial simples, até antecedente, mais biomarcador mais complexo, né? Então, vamos dar um exemplo de um paciente que chega no pronto-socorro e você faz um painel de biomarcador para ele e junto com o dado clínico, você identifica que esse é um paciente que tem um perfil, por exemplo, de ativação da cascata de coagulação mais exacerbado durante a fisiopatologia da sepsis, desse episódio séptico dele. O que é que você vai fazer? Você vai dar, né, Álvaro, aquilo que a gente usou há 20 anos atrás, proteína C ativada, por exemplo, dotrecogina alfa. A gente via claramente que alguns doentes melhoravam com aquele negócio. Outros não faziam a menor diferença. Será que os que melhoravam eram os que tinham alguma ativação da cascata de coagulação que a gente não conseguia ver pelos exames mais simples? Muito provavelmente, né? Do mesmo jeito, a gente tem aqueles pacientes que têm resposta inflamatória exacerbada em subgrupos de trials clínicos, quem responde é antagonista de receptor de interleucina 1. Né? Então, você bloqueia a resposta inflamatória desses caras com esse antagonista do receptor e ele responde significativamente, melhorando a mortalidade. É que a gente não consegue fazer isso à beira do leito hoje em dia. Mas a ideia, né, a tentativa é que isso aconteça. Não sei se veremos isso, Álvaro, nós que somos mais sêniores, digamos assim, mas talvez essa galera que é residente agora, há uns 25, 30 anos, enquanto estiver na prática clínica, consiga ver isso e tratar os seus pacientes a partir daí, né? Então, por exemplo, o perfil de imunossupressão. Anos ainda vamos conseguir ver isso, sem dúvida. Nós eu acho que não, viu, cara? Sinceramente, a gente já deve estar aposentado até lá, porque não sei, eu acho que muito bem. Que ainda demora. Obviamente, esses painéis eles estão sendo testados e analisados e validados em estudos clínicos. O problema depois é você conseguir fazer com que isso seja economicamente viável para implementação on a daily basis, digamos assim, e implementação mais disseminada. Não adianta ter só isso no Einstein, no Sírio, no hospital top de vocês aí. A gente precisa disso para todo mundo. Então, tem que ser algo que seja economicamente viável e não seja proibitivo do ponto de vista de custo-benefício, né? Até isso acontecer, até isso gerar um turnover de utilização que fique economicamente viável para ser disseminado, inclusive, por exemplo, no SUS, eu acho que demora bastante ainda, né? Acho que demora muito. Isso traz mais responsabilidade clínica para nós, porque nós vamos ter que identificar isso na direito ainda como médicos, sem terceirizar isso para nenhum exame ou para nenhuma inteligência artificial que venha fazer isso para nós. Nesse momento, é nossa responsabilidade. Eu queria andar um pouquinho para frente, agora falar um pouquinho da reposição volêmica. E essas 3 perguntas aí que eu previamente te fiz, de onde é que saiu esse negócio dos 30 ml por quilo de peso, do Arwise, do Process? Isso é válido? É isso que a gente deve utilizar como protocolo? Ou nós podemos personalizar de alguma forma, fazer mais ou menos, dependendo do doente? Quero que você comente um pouco do liberal e do restritivo, acho que talvez falar um pouquinho do Classic Trial, né? E lá na frente, como descalonar? Um pouquinho da reposição volêmica. Está com você. Muito bom. Acho que depois a gente podia abrir no final a gente abre para todo mundo fazer perguntas, se eles tiverem. Não, já tem aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Luciano. Legal. Quando vocês estão pensando aí nas perguntas, pessoal, deixa eu tentar, então, fazer um sumário aí dessa história da reposição volêmica. Bom, 30 ml por quilo os caras tiraram da cabeça, né? Porque se você for olhar estudo randomizado com 30 ml versus 20, versus 40, versus 50, não tem efetivamente bons estudos randomizados com isso. De onde vem os 30 ml por quilo? Provavelmente de estudos observacionais
de quality improvement que fizeram isso na prática clínica no dia a dia do PS, né? Porque isso é fundamentalmente reposição volêmica de pronto-socorro de enfermaria, né? Antes do cara chegar na UTI. E aí, quando você vai ver nesses estudos, né, de observacionais e tal, a média que os pacientes receberam é 30 ml quilo, é 2.000, 2.500, para um cara de 70, 80 quilos a 30 ml quilo. E isso foi adaptado para o guideline da Surviving Sepsis Campaign. E eu acho que vale a pena mencionar que a gente deixa bem claro no guideline lá, mas nem todo mundo entendeu essa ideia. O guideline, ele não é para o indivíduo, para a doutora Luana, para o doutor Rafael, que estão num hospital de alta complexidade, sabem fazer POCUS e sabem analisar e individualizar a sua reposição volêmica do paciente séptico, né? O guideline ele é para o médico que está lá na linha de frente, num hospital menor, que não tem ultrassom. O cara não sabe muito bem como individualizar, não é um super especialista, não é um intensivista, não é um emergencista, é um plantonista do pronto-socorro e tal. E ele não sabe muito bem como individualizar o cuidado. Então, o que é que ele faz? Ele fundamentalmente lembra do guideline e fala que vai dar 2.000 ml por paciente, vai dar 30 ml por quilo, porque é um valor fácil, é um valor facilmente decorável, que todo mundo lembra, né? E que, quando você analisa a literatura observacional também, mesmo em paciente renal crônico e cardiopata, tem um paper do Blue Journal mostrando isso, esses 30 ml quilo, eles não são encharcantes, digamos assim, não são afogadores do doente, não vão deixar o paciente em edema agudo de pulmão, tá? Então, a taxa de complicações com 30 ml por quilo é relativamente pequena. E daí veio a história do 30 ml quilo no guideline. Mas se você espremer, se você olhar o guideline de 2016 para 2020, ele saiu com um downgrade dessa recomendação. Agora é uma recomendação fraca, com grau de evidência muito baixa, tá? Então, a tendência, eu acho, é que tendo saído agora o Classic, tendo saído o Clovers e tendo outros estudos de restrição volêmica para saírem aí, é possível que no próximo guideline até os 30 ml por quilo caiam por terra e fica uma recomendação de, por exemplo, utilização precoce da noradrenalina e uma reposição volêmica de 500 ml, 1.000 ml de cristalóide balanceado no começo. Só para não dizer que não fez nada de fluido, entendeu? Porque, em última análise, pessoal, se você for olhar, é duvidoso até se fluido funciona para esses pacientes, se fluido é benéfico para esses pacientes ou não. Os dados hemodinâmicos com reposição volêmica, eu espero que eu não esteja quebrando os dogmas de algumas pessoas aí. Eu tenho a impressão que era o teu dogma também, né? Mas ele vem sendo quebrado para todos nós, né? Quebrado. Totalmente quebrado, exatamente. Se você for olhar os dados hemodinâmicos de reposição volêmica, o fluido melhora a hemodinâmica, mas é uma coisa de uma hora e meia depois, já acabou todo o efeito do fluido, vai tudo para fora. E não adianta ser albumina, não muda ser albumina, não muda ser coloide. Aliás, se for coloide sintético, até piora, né? Então não muda. Então o efeito do fluido, se existe, ele é muito transitório, né? A tendência agora é cada vez a gente ser mais consciente da utilização do fluido, usar a noradrenalina precoce, porque usando a noradrenalina precoce, saiu um paper agora no Critical Care, eu até postei no Instagram ontem ou antes de ontem, sobre como eu individualizo a reposição volêmica do meu doente, né? Então, usando a nora precoce, eu recruto aquelas vênulas que estão dilatadas, eu aumento o retorno venoso, aumento a pré-carga sem dar fluido a mais para o meu doente. Então, tem uma série de benefícios que não precisam de ser fluido exógeno, né? Faço uma elevação passiva das pernas, se o cara responder, eu faço um pouco de fluido. Então, está muito mais... O cenário está muito mais individualizado nesse contexto do que fazer 30 ml por quilo para todo mundo. Então tá bom. O pessoal mesmo que agora ouvir a droga vasoativa, né? Há uma disputazinha aqui com relação ao vasopressor, muito saudável. Então... Vasopressor é a droga vasoativa de escolha, acho que essa você já respondeu, obviamente, mas talvez porque é um pouco de fisiopatologia aí. Tem essa ideia da abordagem multimodal e de fazer mais de um vasopressor juntos, ou faz só um? Como é que você sente isso? Né? E por que num determinado momento o choque séptico se torna refratário? E depois, numa segunda fase, a gente vai falar do corticoide e do azotimetileno. Mas queria um pouquinho de fisiopatologia e
do teu contexto de como usar vasopressor para esse... Você tem uma vasoplegia, uma vasodilatação significativa nesses pacientes. Muito óxido nítrico, né? Óxido nítrico sintase induzível, muito NO liberado, muita vasoplegia, vasodilatação importante. E se você não usar vasopressor, você não tem pressão de perfusão em órgão-alvo e você vai evoluir com disfunção orgânica, vai aumentar lactato, vai piorar a evolução clínica do paciente. Então, não há dúvida que o vasopressor tem que ser usado nesses pacientes e precocemente, né? Então, pela Surviving, dentro da primeira hora, né, a gente tende a usar... começou o fluido, meia hora sem resposta. E há um componente importante, pessoal, que está até nessa discussão, e está no Andrômeda Shock 2, né, que é a nova versão da ressuscitação volêmica, né, o novo protocolo de estudo de ressuscitação volêmica, é vocês guiarem ou analisarem a pressão arterial diastólica nesses pacientes. Uma pressão arterial diastólica muito baixa, ela é um indicativo de vasoplegia importante e que provavelmente o cara está com 40, 45, 50 de diastólica, 40 tal. Provavelmente ele vai ser responsivo a fluido. Então você tende a começar a noradrenalina muito mais precocemente para esses pacientes. Então a PAD, né, a pressão arterial diastólica, é um indicador interessante para isso, mais até do que a PAM, tá? E aí, qual é o esquema de utilização de vasopressor? Essa é uma dúvida. Aparentemente, a primeira droga é a noradrenalina. O que fazer depois é uma grande interrogação, né? De maneira geral, a recomendação de segunda droga é da vasopressina, inclusive está no próprio guideline da Surviving Sepsis Campaign. Mas quando a gente começa a segunda droga? Uma grande interrogação. Se você olhar o guideline, os caras falam lá de 0,25 a 0,5. Isso veio de uma survey que eles fizeram com a gente. Cada um respondeu quando é que usava, então é totalmente opinião de expert, né? Não existe um consenso de quando se utilizar a vasopressina. A tendência, pelo resultado da literatura, mas ainda estudos observacionais, estudos de subanálise de estudos maiores e tal, a tendência é você usar a vasopressina mais precocemente nessa história, talvez, de abordagem multimodal de vasopressor. Então, começou a nora, o cara já está 0,1, 0,15, 0,2 de nora. Talvez aí já começar a vasopressina. E alguns já estão falando até de usar em conjunto, mas usar a vasopressina numa dose meio fixa, não ir aumentando como vasopressor, porque se você olhar, de novo, na fisiopatologia, você tem uma depressão de estoque de vasopressina, produz muito, circula rápido, poucas 12 horas, 24 horas depois, o estoque de vasopressina já cai, e a vasopressina nesse cenário funcionaria até como talvez um hormônio, né? Uma reposição hormonal, digamos assim. Então, deixar numa dose meio fixa e ir titulando a noradrenalina a partir daí. São todas hipóteses, tá? São todas hipóteses que não têm um grau de evidência maior, mas faz sentido, por exemplo, fisiologicamente e fisiopatologicamente, você preferir a vasopressina à adrenalina, porque você já está com muita noradrenalina circulante, né? Então, os receptores que estão meio downregulated, né? Estão meio baleados lá, meio bobo, os que estão funcionando estão cheios de noradrenalina, captando noradrenalina. Então, se você der adrenalina nesse cenário, a menos que seja para melhorar da contratilidade, para função vasopressora, você vai agir mais ou menos no mesmo receptor. Então, daí talvez a ideia de você usar a vasopressina, e daí talvez a ideia de você usar também a angiotensina, que não tem disponível no Brasil, e ainda falta um pouco mais de evidência, né? Para a gente poder utilizar a angiotensina nesses pacientes. Então, que não fosse uma catecolamina, né? Então, se sair do receptor alfa, né? Sair do receptor alfa e ir para o receptor V1 ou para o receptor de angiotensina. Seria uma forma de você potencializar esse efeito aí dos vasopressores. Ainda tudo muito especulativo, assim, né? Não tem um trial que tenha demonstrado esse benefício. O trial maior de vasopressina que vocês conhecem é o VAST, mas ele não funcionou de maneira geral, só num subgrupo de dose menor, né? O que talvez sugira essa questão aí de fazer a vasopressina mais precoce. Você acha que corticoide é uma droga que a gente deve utilizar para o doente com choque séptico? Você tá perguntando para a pessoa mais enviesada do mundo, né, Álvaro?
Eu sei que pelo, você tem pelo, um amor pelos próprio pelo estudos que eu fiz corticoide, de mas corticoide. Não, assim, sendo bem, vamos tentar fazer uma avaliação neutra, né? Agora, corticoide serve até para pneumonia, segundo os franceses, pelo menos na França, né? É, é, eu acho que serve. Eu acho que ele ajuda, tá? Não é ele que vai mudar a mortalidade. A gente tem que tentar usar o corticoide pelo menor tempo possível, 5 dias, no máximo uma semana. Então, eu acho que o corticoide funciona, tá? Eu acho que se ele não muda a mortalidade, que os estudos são bem controversos em relação a isso, pelo menos ele melhora algumas outras. Então, não há dúvida que, por exemplo, ele melhora a resposta ao vasopressor. Porque toda a literatura, qualquer que seja o tamanho do estudo, os você tira pacientes saem o mais rápido do vasopressor vasopressor. mais rapidamente. Os pacientes saem mais rápido do vasopressor com o corticoide. Ele melhora, por exemplo, ele sai mais rápido da ventilação mecânica. Se você usar a abordagem do adrenal, ele melhora até a necessidade de transfusão, sai mais rápido da UTI. Então, quando o guideline foi feito, quando a surviving foi feita, a gente ponderou muito essa discussão do corticoide, né? Pensando que é uma droga barata, amplamente disponível, e que se não melhora um desfecho duro como mortalidade, melhora uma série de desfechos secundários que podem ser úteis para o paciente. Então, por isso, a gente soltou a recomendação, a sugestão, né? Não é uma recomendação, é uma sugestão, é uma recomendação fraca, de usar o corticoide, mas só naquele contexto do paciente que está caminhando, porque vai me perguntar daqui a pouco, que é o choque refratário, né? Então, subindo. E aí, quando é que você usaria? Quando você começa a pensar em usar a vasopressina, né? Subindo nora, pensou na vasopressina, você já automaticamente prescreve o corticoide. E assim, a gente tem visto, né, um efeito benéfico do corticoide em outros cenários também. Na síndrome do desconforto, né, o Dexa-ARDS, no próprio COVID também, né, tem meta-análise mostrando que para SARA o corticoide aparentemente funcionaria, seja COVID ou não COVID. Então, e agora essa história da pneumonia também, né? Então, pode ser que a gente esteja vendo aí uma droga que nos ajude a cuidar desses pacientes graves. Não sem alguma controvérsia, mas pode ser que seja útil. Não é um argumento, mas todo mundo que interna com algum broncoespasmo, com DPOC, a gente faz corticoide dentro da UTI. Às vezes eu acho que a gente fica com muito receio de fazer para um doente que está dependente de droga vasoativa e não faz uma Meningite, droga que me parece bastante segura, barata, fácil de fazer. Né? meningite Mas, bacteriana, né? ao mesmo tempo, também a gente não quer fazer alguma coisa que não traga benefício para o doente. E a história da fludrocortisona? Né? O Anani usou fludrocortisona lá no trabalho dele, foi quando surgiu essa ideia de uma forma mais forte. Depois ela não pegou, mas você viu aí que saiu no JAMA Internal Medicine uma corte histórica de doentes, né, 80 mil doentes que utilizaram corticoide, comparados com 2 mil utilizaram fludrocortisona também, e o benefício parece que nessa corte histórica a adição da fludrocortisona trouxe um benefício também de mortalidade nos doentes. Como é que você vê isso? Isso vai ser um caminho? Isso vai voltar a ser testado outra vez? É difícil, né? É difícil você imaginar que você vai fazer outro estudo com milhares de doentes, porque tem que ser um estudo com milhares de doentes, né? Que nem o Adrenal, assim, 4 mil, 5 mil, 6 mil, testando hidrocortisona mais fludro versus hidrocortisona. Mas Eu provavelmente não consigo. só a Oceania e vocês é que podem fazer isso, Lúcio. Nós, né? Eu não vejo ímpeto do pessoal, eu não vejo nem equipoise para, nem certeza suficiente na prática clínica para discutir isso. Pode ser que os caras que tomaram fludrocortisona estavam melhores clinicamente, estavam menos graves, né? Tinham um trato gastrointestinal mais funcionante, tanto que os caras deram fludrocortisona para eles, que é por absorção intestinal, dando um exemplo hipotético de um possível viés desse estudo aí, né? Então, e de Ou novo, provavelmente né? estavam num centro onde a abordagem multimodal, o pacote inteiro da sepse era melhor instituído. Talvez. Você não consegue É, medir isso, né, com facilidade. você só consegue dirimir isso com um estudo randomizado e gastar mais de novo milhões de dólares num estudo randomizado para responder só essa pergunta específica da fludrocortisona
Eu não consigo imaginar, e pensando como trialista, né, como investigador, não consigo imaginar isso acontecendo. Pode ser que os australianos e neozelandeses animem de fazer isso, mas acho que aqui no Brasil a gente dificilmente toparia. Acho que vai ficar essa pergunta: quem quiser usar fluorocortisona usa, quem quiser usar hidrocortisona só usa e pronto. Acho que Bom, aí, tem ainda justificativa dentro sem dessa usar pesado. pergunta, para a gente terminar essa parte, por que a sepse, em um determinado momento, parece que se torna refratária? E será que azul de metileno pode ajudar? Agora saiu aí um estudo do Glenn, mostrando que eventualmente pode. Mas essa é uma história também que está batendo já faz tempo. Alguns estudos até mostram um aumento da mortalidade. A gente. Bom, assim, o choque caminha para refratariedade, né, você. Quando você. A infecção, a proliferação bacteriana e tal, ela consegue. O organismo não consegue vencer esse aspecto, né? E do ponto de vista fisiopatológico, eu tenho uma série de outros mecanismos de bloqueio total da vasculatura, né? Bombas celulares que ficam disfuncionais e o paciente vai evoluindo para essa vasoplegia tão importante que é o choque refratário. E aí eu tenho, de fato, algumas outras intervenções anedóticas, né? Totalmente anedóticas nesse contexto. Eu tenho, por exemplo, tem o bicarbonato que dá para fazer, né? Se o paciente tiver em acidose metabólica e tal, e bicarbonato melhora, inclusive, e insuficiência renal, né? E ele melhora, inclusive, a resposta do paciente à droga vasoativa, né? Melhorando o pH, tentando trazer o pH para mais próximo de 7,30, melhora a resposta à droga vasoativa. Eu tenho uns estudos interessantes agora, sabe, Álvaro, com hidroxicobalamina, coisa pequena também, saiu no Chest há alguns meses atrás, um estudo com a hidroxicobalamina, né, que é a Rubra Nova, que a gente usa para nitroprussiato, né, e ela tem um efeito hemodinâmico interessante. Então, pode ser uma alternativa. E o azul de metileno é o mais clássico, né, o azul de metileno a gente classicamente deixa para usar quando o paciente já está quase em rigor mortis, né? Porque não faz o menor sentido. Qualquer tipo de intervenção nesse cenário dificilmente vai fazer alguma diferença para o paciente. Já está com 1 micrograma de nora, vasopressina 0,06, 0,07, acima até da dose máxima, adrena também. Então, usar azul de metileno nesse contexto talvez não faça muito sentido. O que os mexicanos, ajudados pelo Glenn, fizeram nesse estudo ainda pequeno, né, do CCF, do Critical Care, foi usar o azul mais cedo. Então era 0,4, 0,5 de nora, quando eles começaram o azul de metileno. Eles deram uma dose fixa, que para mim, não sei se faz muito sentido. E, obviamente, eles não viram desfecho de mortalidade significativo. Mas, se você olhar os dados deles, a mortalidade é menor numericamente, mas não estatisticamente, no grupo que tomou azul de metileno. E outros desfechos, eles são todos trazidos para o lado do benefício do azul, né? Então, menos tempo sai mais rápido da noradrenalina, menos tempo de UTI, alguns estatisticamente significantes, outros não. Mas é interessante, eu acho que é bem gerador de hipótese, bem, assim, tentador da gente conduzir estudos randomizados maiores, fase 3, esse é muito pequeno, né? Fase 2 e tal. Então, fazer um estudo fase 3 com azul de metileno, acho que tá no pipeline aí. Faz sentido a gente considerar isso com a ressalva dessa utilização mais precoce, né? Então, 80% dos doentes dele estavam com vasopressina, mas nem todos estavam com vasopressina. Eles começaram azul de metileno no momento mais inicial. A gente já chegou a discutir isso também, não caminhou a nossa proposta de estudo com azul de metileno, mas a ideia era fazer mais precoce. Então, se vocês estão considerando fazer, não deixem para fazer azul de metileno quando o paciente já está com lactato de 120, 140, que é o que a gente faz. Nesses casos, não tem mais nada para ser feito, né? Então, se for, usar no choque refratário com doses menores de catecolaminas, né? Doutor Vinícius tem uma pergunta para você. Consegue escutar, doutor? Consigo. Não, até na verdade não é nem tanto uma dúvida, mas chamou muita atenção até quando eu vi que você acabou compartilhando esse artigo nas suas redes sociais, assim,
porque realmente a gente acaba usando as outras de desespero, né? E nesses casos, assim, a probabilidade tem um racional fisiológico interessante se a gente parte do pressuposto de uma abordagem multimodal até nos próprios mecanismos que vão levar esse paciente a fazer uma vasoplegia, independente se é pós-cirurgia cardíaca ou um paciente séptico. E a impressão que eu fiquei quando vi, nesse sentido, principalmente no paciente séptico, é que isso vai, em alguns anos, evoluir da mesma forma com que a gente hoje aceita a vasopressina, em começar ela um pouco mais precoce, apesar de não ter muita evidência bruta em relação a isso. Mas a grande questão é se você acha que isso é algo plausível, um horizonte a ser vislumbrado, realmente. Acho que um pouco tu já deu a entender nessa tua colocação agora, mas parece ter, se a gente, só esse racional fisiológico já seria o suficiente para a gente, para pacientes específicos. Óbvio que é difícil a gente definir qual paciente vai responder mais ou se expor qual mecanismo de vasoplegia desses pacientes, mas se isso em algum momento pode ser benéfico, meio que com esse certo grau de empirismo. Assim. Eu acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que a gente precisa só tomar um certo cuidado quando a gente transpõe a fisiologia para a medicina baseada em evidência, né? A gente usa muito a fisiologia na terapia intensiva e a gente viu reiteradamente que a fisiologia não se sustenta quando a gente traz ela para o campo da medicina baseada em evidência, né? Então, faz todo sentido ter esse racional fisiopatológico da utilização do azul de metileno, né? Bloqueia lá a guanilate ciclase, né? E melhora, então, a contratilidade do vaso. Agora, a gente teve outros exemplos, inúmeros, né? Eu poderia passar a noite inteira dando inúmeros exemplos de mecanismos fisiopatológicos que foram testados em estudos clínicos pequenos, né? Ou mesmo em modelos experimentais e funcionaram, mas quando você traz para a medicina baseada em evidência, para a complexidade do paciente séptico, onde eu tenho inúmeros fatores que vão interferir naquele desfecho, esse mecanismo fisiopatológico não se sustenta, né? Então, essa é a grande discussão que existe hoje entre o pessoal que gosta mais da fisiologia e os adeptos da medicina baseada em evidência. O grande problema, né, Vinícius, do choque séptico refratário é que é muito difícil fazer estudo nessa condição, porque a mortalidade é muito alta. Então, tudo que você for fazer de intervenção nesse cenário é muito difícil demonstrar benefício, né? Então, talvez valha a pena a gente, de novo, né, intervir mesmo, tentar intervir ainda quando a mortalidade não é tão alta, que é quando o cara ainda está com 0,2, 0,3, 0,4 de noradrenalina, e não quando ele já está com 1,5, 1,2 micrograma quilo minuto, sem urinar, dialisando, etc, 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 né? Então, eu espero que haja estudos com o azul, né, nos próximos anos, mas eu esperaria, eu não incorporaria ele agora nesse cenário de usar com droga vasoativa dose baixa. Eu acho que o estudo ainda é muito inicial, muito pequeno, né, para a gente. E outra coisa, você vai ter que explicar para a família por que o paciente está fazendo xixi azul, né? Que tem, além de tudo, né, você vai ter que explicar para ela por que o paciente ficou com com olho azul, com uma série de alterações que o azul de metileno dá. Então, eu seria mais cauteloso em transpor o resultado desse estudo, né? Eu queria perguntar assim, a tua impressão pessoal, quando é que está na hora de eventualmente a gente jogar a toalha e fazer limitação do suporte terapêutico. Aí você deixou a pergunta mais aberta, mas queria ouvir a tua opinião mais aí, difícil. médico e... Deixou a pergunta mais difícil para o final, né, Álvaro? Agora eu acho que eu vou passar do tempo aí e entrar no outro compromisso. Eu acho assim, que isso é muito, muito subjetivo e muito dependente do cenário que se apresenta, né? Então, dependendo do tipo do doente, do tipo de infecção, né, e da perspectiva de melhora clínica ou de possibilidade de melhora clínica com o tratamento, a gente investe mais ou menos no paciente, né? Então, os extremos, o indivíduo jovem com meningococcemia, você vai tentar fazer de tudo o que for possível, né, para tentar melhorar esse cara. Qual é o momento de você limitar? É muito difícil você falar, né, nesse cenário. A gente, lá no HC, a gente frequentemente, quando chega num teto de noradrenalina, 1 micrograma, 1,2, às vezes até um pouco menos, é um idoso
com uma série de comorbidades, está no segundo evento séptico. Chegou em 0,5, 0,7 de noradrenalina, não melhorou, a gente não aumenta mais a droga, né? Obviamente conversa com a família, explica tudo para eles. Se é um jovem, assim, com pouca comorbidade, né? Dando exemplos extremos, numa doença de um foco que é totalmente tratável com antibiótico terapia, sem necessidade de manipulação cirúrgica, etc., etc., num primeiro episódio, a gente tenta investir um pouco mais. Mas é um contexto muito difícil e é muito importante, né? Então, é por isso que no último guideline saiu essa diretriz, né? Essa recomendação de você incorporar os cuidados paliativos ao tratamento do paciente séptico. Porque do mesmo jeito que a gente tem inúmeras mortes evitáveis por sepse no Brasil todo ano, a gente tem uma série de pacientes cuja evolução natural da vida deles é morrer de infecção e a gente frequentemente não deixa. A gente comete distanase nesses pacientes quando a gente fica tratando o vozinho com Alzheimer, acamado, traqueostomizado, com gastrostomia, com a terceira, quinta pneumonia aspirativa que você fica dando antibiótico para ele e dando suporte, etc, etc. Então, essas pessoas, elas vão morrer de infecção. A imensa maioria das vezes elas vão ter uma infecção e a gente está interrompendo a história natural da vida delas, né? Então, é isso que vocês precisam ponderar, né, quando vocês estão atendendo o paciente. Tem o jovem, que você vai fazer tudo para salvar, né, a menos que seja uma doença crônica terminal, mesmo num paciente jovem. Então, são múltiplas nuances e múltiplas subjetividades que é difícil da gente falar numa pergunta só. Tem que ser algo discutido entre toda a equipe, né? Isso que a gente faz é discutir entre toda a equipe nossa lá no HC para tomar a melhor conduta em cada caso. Muito obrigado. Queria uma palavrinha da doutora Mirella. Luciano, só uma perguntinha rápida para finalizar. Numa frase só, por que você acha que a mortalidade não baixa no Brasil? Eu acho que a mortalidade não... Numa frase só, Mirella? Porque... Não é só uma frase, mas o negócio não... A mortalidade não baixa, né? Eu acho que a mortalidade... eu acho que tem um viés de coleta dos dados, né? Eu acho que tem isso também. Eu acho que o Brasil tem uma série de deficiências na identificação desses pacientes, no acesso, principalmente para serviço público, né? Então, é muito difícil fazer estudo de ressuscitação inicial no Brasil, de tratamento inicial da sepse, porque os doentes chegam na UTI com 12, 24, 36 horas de diagnóstico de sepse. Então, é muito difícil pegar precocemente, né? E isso, obviamente, eles estão lá no pronto-socorro, estão na sala vermelha, estão no pior cenário possível para serem tratados de uma condição como sepse. Isso não muda ao longo do tempo, né? E agora eu acho que a gente tem outros cenários dentro do cenário brasileiro que tem contribuído para essa manutenção da mortalidade alta. Por exemplo, as infecções relacionadas à assistência à saúde, que estão cada vez piores por cada vez organismos mais resistentes no Brasil, e claramente isso também influencia, a gente não sabe o quanto, né, qual é a mortalidade atribuível a essas infecções, mas isso influencia também nos desfechos dos pacientes, né? Então, eu acho que é um somatório de fatores, sabe, Mirella? É um somatório de fatores e de fato, o que a gente vê é uma manutenção de números muito ruins da sepse no Brasil. Obrigado, né, pela tua disposição. Acho que é importante para nós te ouvir, é importante também para o nosso pessoal aqui te ver e conversar um pouco com você, ver as tuas impressões a respeito da sepse, do choque séptico. Obrigado. Obrigado, boa noite, espero poder contar com você outras vezes. Com certeza. Estou sempre à disposição. Parabéns aí por todas as iniciativas de vocês e todas as ordens. A gente se encontra em Curitiba. Espero que antes, mas se não, a gente se encontra em Curitiba, lá no Sul brasileiro. Tá bom. Aí em Curitiba. Quando você voltar a próxima vez, você traz a resposta se a DAPA, a glifosina funciona ou não. Tá bom, Abraço. com certeza. Tchau. Abraço, gente. Boa noite. Valeu. Tchau.